O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 374. Dia da Parasceve, pelas ruas de Jerusalém e no subúrbio de Ofel. Valtorta descreve a visão do dia 2 de fevereiro de 1946. Eles saem do templo, que está cheio de gente, para se mergulharem no meio da agitação das ruas, onde todos querem andar depressa, atarefados como estão com os últimos preparativos para a Páscoa, ao passo que os retardatários procuram com muito trabalho encontrar alguma sala, algum vestíbulo, ainda que seja um só, para os transformar em um cenáculo onde irão consumir o cordeiro. É muito fácil que se encontrem e também é fácil que não se reconheçam naquele atropelo e agitação contínua que podem ser vistos em todas as cidades, onde há representantes de todas as religiões, entre as quais a dos israelitas, e onde o sangue puro de Israel contraiu pela mistura com outros sangues ou simplesmente por mimetismo muitas semelhanças com outras raças. E assim é que se vêem hebreus que parecem ser egípcios, e até os que por seus lábios salientes, seus narizes achatados e pelo ângulo facial parecem aparentados com os núbios. Outros há que por seus rostos cortantes miúdos, por seus membros delgados, seus olhares cheios de vivacidade, mostram que são provenientes das colônias gregas ou mestiços com gregos. Ao lado deles há homens robustos e altos, com um rosto que parece ter sido feito com um esquadro, e que falam de tal modo que não são muito estranhos aos povos latinos. Há muitos que nós, modernos, chamaríamos circassianos ou persas, que já nos fazem lembrar os olhos dos mongóis ou dos núbios, seja pelos rostos muito alvos dos primeiros, ou pelos rostos azeitonados dos segundos. É um belo caleidoscópio de rostos e de vestes. Com isso, os olhos ficam cansados, pois é muito possível que eles fiquem olhando sem ver. Mas o que escapa ao olhar de um é notado pelo de outro. Portanto, é compreensível que o que escapa ao olhar do mestre, que está sempre um pouco absorto em si mesmo, quando o deixam em paz sem ficarem fazendo-lhe perguntas, possa ser notado por este ou por aquele dos que estão com ele. E os apóstolos que estão mais perto de Cristo mostram um ao outro o que estão vendo e falam bastante, fazendo seus comentários muito humanos sobre as pessoas de quem estão falando. Um desses comentários salgados sobre um ex-discípulo que vai passando tranquilamente, como se não o estivesse vendo, é detido por Jesus. A quem dizeis estas palavras? Interroga ele. Aquele bobalhão lá, diz Tiago de Zebedeu. Ele fingiu que não nos estava vendo, e não só é ele que está fazendo assim, mas quando tu o curaste, quando te procurava naquele tempo, ele sabia enxergar-nos, que lhe sobrevenha uma pústula maligna. Tiago, é com estes sentimentos que estás ao meu lado e que te preparas para comer o cordeiro. Na verdade, tu és mais incoerente do que ele. Ele se separou com sinceridade. E quando viu que não podia fazer o que eu mandava. Tu ficas, mas não fazes o que eu mando. Será que não és mais pecador do que ele? Tiago fica vermelho, como se estivesse congestionado, e se afasta indo para trás muito humilhado. E que nós nos sentimos mal ao vê-los fazerem assim, de João para ajudar ao irmão que foi censurado. O nosso amor se revolta ao vermos o desamor deles. Sim, mas credes que estás tendo amor a eles ao procederdes assim? Grosserias, más palavras, insultos e maus desejos nunca ajudaram a chegar a um ponto em que se queria chegar um rival, fazer chegar um rival, ou alguém que pensa diferente de nós. É a doçura, a paciência, a caridade que persevera, apesar de todas as recusas, que acabam conseguindo. Eu compreendo e me compadeço dos vossos corações que sofrem ao verem que eu não sou amado, mas eu queria saber-vos e ver-vos mais sobrenaturais, nos atos e nos meios, para me fazer amar. Vamos, Tiago, vem cá. Não foi para humilhar-te que eu falei isso.
Compreendamo-nos, amemo-nos entre nós, meus amigos. Já há tanta incompreensão e dor para o Filho do Homem. Tiago, agora calmo, volta para o lado de Jesus. Vão caminhando por algum tempo em silêncio. Depois Tomé explode em uma vibrante exclamação. Não é mesmo uma vergonha? Que? Pergunta Jesus. Ora, a covardia de muita gente, mestre, não estás vendo quantos estão fingindo que não te conhecem? E daí? Mudar-se um i do que está escrito sobre mim por causa do agir deles? Não. Mudar-se-á um i, né? Mudar-se-á um i do que está escrito sobre mim por causa do agir deles? Não. Só para eles é que se muda o que poderia estar escrito. Porque nos livros eternos podia estar escrito sobre eles os discípulos bons, ao passo que é assim que se escreverá. Aqueles que não foram bons, aqueles para os quais de nada valeu a vinda do Messias. É uma palavra tremenda, sabeis? Pior do que aquela outra. Adão e Eva pecaram, porque o pecado deles eu posso anular, mas não poderei anular isto de renegar o verbo Salvador. Vamos agora virar para este outro lado, e permanecerei com os irmãos, com Simão Pedro e Tiago, no subúrbio de Ofeu. Judas de Simão ficará, mas Simão, os zelotes José e Tomé, irão ao Getsêmani para apanharem as bolsas. Isto assim, Jonas engolirá por direito o seu cordeiro, diz ainda inquieto Pedro, e outros se riem. Bem, bem, não te admires se ele tiver medo. Amanhã poderia ser tu o medroso. Eu, mestre? É mais fácil que o mar da Galiléia se transforme em vinho do que eu ter medo, afirma Pedro com segurança e presunção. No entanto, na outra tarde, Simão, não parecias estar muito corajoso nas escadarias do palácio de Cusa, de Judas Iscariotes, sem muita ironia, mas sempre com aquele sarcasmo suficiente para ferir Pedro. É porque eu temia pelo Salvador, por isso é que eu estava agitado, não por outro motivo. Tudo bem, esperemos não ter nunca aquele medo para não ficarmos fazendo tristes figuras, hein? Responde Judas Iscariotes, batendo-lhe uma mão sobre o ombro, como quem protege, como quem zomba. Noutros momentos, o seu modo de agir teria desencadeado uma reação, mas Pedro, desde a tarde anterior, se acha num estado de admiração por Judas Iscariotes, que o suporta em tudo. Jesus diz: Felipe e Natanael, como André e Mateus vão ao palácio de Lázaro para dizer-lhe que estamos chegando. Afastam-se estes últimos e os outros continuam indo com Jesus. Os discípulos, menos Estevão e Isaque, vão com os apóstolos que foram mandados ao palácio. No subúrbio de Ofeu há uma nova separação. Os que foram enviados ao Getsêmani vão rapidamente em companhia de Isaque. Estevão fica com Jesus e os filhos de Alfeu, Pedro, Tiago e Iscariotes, e para não ficarem parados na encruzilhada, vão mais devagar na mesma direção dos que foram para o Getsêmani. Vão indo justamente pela estrada estreita que na noite da Quinta-feira Santa vai ser percorrida por Jesus com os seus torturadores. Agora que é meio-dia, ela está deserta, uma pracinha com uma fonte sobreada por uma figueira que abre suas folhas tenras sobre o espelho d'água parada. Encontra-se poucos passos depois. Lá está Samuel de Anália, diz Tiago de Alfeu, que o deve conhecer bem. O jovem está para entrar em casa levando o cordeiro e levando também outras coisas de comer. Ele providencia para a ceia pascal também para seu parente. Observa Judas de Alfeu. Mas agora ele se estabeleceu aqui, não estava fora? Diz Pedro. Sim, estabeleceu-se aqui, dizem que está namorando com a filha de Cleofas, o fabricante de sandálias. Ela é endinheirada. Ah, então, porque ele diz que Anália o abandonou. Pergunta Iscariotes. Isso é mentira. O homem se serve da mentira com facilidade e não sabe que assim fazendo se coloca no caminho do mal. Basta um primeiro passo, um passo para não poder livrar-se mais. É um visgo, um labirinto, é uma grande armadilha, uma armadilha terrível que lhe caiu em cima.
de Jesus a Judas Iscariotes. Que pena o homem parecer tão bom no seu passado, diz Tiago de Zebedeu. É verdade, eu até achava que ele iria imitar a esposa, entregando-se todo a ti, mestre, formando assim um casal de esposos angelicais e servos teus, eu teria jurado, diz Pedro. Meu Simão, não jures nunca sobre o futuro de um homem. É a coisa mais incerta que pode haver. Nenhum dos elementos existentes no momento do juramento pode servir de garantia do que o juramento é seguro. Há delinquentes que se tornam santos e há justos que se tornam delinquentes, responde-lhe Jesus. Enquanto isso, Samuel, depois de ter entrado em casa, tornou a sair para ir buscar água na fonte, e assim é que ele viu Jesus. Olha agora para ele com evidente desprezo, lhe faz o que me parece ser certamente um insulto, mas com palavras em hebraico que eu não entendo. Iscariotes lança-se para a frente num pulo, agarra-o por um braço, sacudindo-o como se faz com uma árvore, da qual se quer fazer que caiam os frutos maduros. É assim que falas ao mestre pecador. Vai já de joelhos, logo pede-lhe perdão, ó língua suja como um porco. Vamos já, ou eu te arrebento. É terrível em sua violência repentina, o belo Judas. O seu rosto se altera amedrontador. Inutilmente Jesus procura acalmá-lo, mas enquanto Judas não vê o blasfemador ajoelhado na terra lamacenta, não diminui a pressão. Perdão, diz entre os dentes o infeliz, que deve estar sendo torturado pelas tenazes dos dedos do Iscariotes. Mas ele só disse aquela palavra sem sinceridade, porque a isso estava sendo obrigado. Jesus responde: Eu não tenho rancor. Tu sim. Não obstante o que disseste, a palavra é inútil, quando não é acompanhado por um movimento do coração. Tu em teu coração estás blasfemando ainda contra mim com dupla culpa, porque me acusas e me odeias por um motivo que a tua consciência, depois de refletir bem, te diz que não é verdade, e porque só tu faltastes e não Anália, nem eu, mas de tudo eu te perdoo. Vai e trata de tornar-te honesto e agradável a Deus. Deixa-o, Judas. Eu vou, mas eu te odeio. Tu me desencaminhaste a Anália e eu te odeio. Consola-te, porém, com Rebeca, filha do fabricante de sandálias. E te consolavas também com isso desde quando Anália era tua esposa e estava doente e só pensava em ti. Eu estava viúvo, praticamente, pensava que já o estava e procurava uma mulher. Agora voltei a Rebeca porque Anália não me quer mais. Desculpa, Samuel, que vê que em vão sendo descobertas suas manhas. Judas Iscariotes termina dizendo: É porque Rebeca é muito feia como uma sandália rasgada, e velha como uma sola perdida na estrada, mas rica, ó, rica. E se ri sarcástico enquanto o outro foge. Como é que sabes disso? Pergunta Pedro. Oh, coisa feia saber onde há virgens e dinheiro. Ah, ó, coisa fácil, né? O Judas falou. Ó, coisa fácil saber onde há virgens e dinheiro. Bem, vamos pela estradinha, mestre. Essa pracinha parece um forno de assar pão. Lá encontraremos sombra e um ar melhor. Explica Pedro que está suado. Vão indo devagar enquanto esperam que os outros voltem. A estradinha está deserta. Uma mulher sai por uma porta e chorando vai prostrar-se aos pés de Jesus. Que tens? Mestre, já te purificaste? Sim, por que perguntas? Porque eu queria dizer-te, mas não podes aproximar-te dele. O médico diz que ele está infectado. Depois da Páscoa irei chamar o sacerdote e não o acolherá. Não digas que eu sou culpada. Eu não sabia de nada. Ele trabalhou em Jope durante muitos meses e voltou assim dizendo que se havia ferido. Eu fiz uso de bálsamos e de banhos com aromas, mas não valeram nada. Consultei um conhecedor de ervas medicinais e ele me deu pós para o sangue. Separei dele os filhos, separei a cama, porque eu estava começando a compreender. Ele piorou, chamei o médico e ele me disse: Mulher, tu sabes qual é o teu dever e eu o meu. Isto é uma lesão proveniente da luxúria. Afasta-o de ti, eu o afastarei do povo. E o sacerdote o separará de Israel. Ele devia ter pensado nisso quando estava ofendendo a ti, a Deus, a ti e a si mesmo. Agora que ele expie,
Eu consegui o silêncio dele até o dia depois dos asmos, mas se tu tivesses piedade do pecador e de mim, que ainda o amo, e dos filhos inocentes. Que queres que eu te faça? Não achas que quem pecou é justo que expie? Sim, ó Senhor, mas tu és a misericórdia viva. Toda a fé de que uma mulher é capaz está na voz, no olhar, no gesto dela, que está ajoelhada e com os braços estendidos na direção do Salvador. E ele que tem no coração o aviltamento, o rebaixamento, que mais que queres que ele tenha, Senhor? Bastaria um movimento sobrenatural de arrependimento, de justiça para conseguir piedade. Justiça? Sim, dizer eu pequei, minha culpa merece isso e muito mais. Mas aqueles a quem ofendi peço piedade. Eu já lhe dei, tu que és Deus, dá-lhe. Eu não posso dizer-te entra, estás vendo que não toco em ti nem eu. Mas se quiseres, eu chamo, e do terraço eu faço falar. Sim. A mulher com a cabeça recolhida para dentro do vão da porta chama com voz forte. Jacó, Jacó, sobe ao terraço, mostra-te. Não tenhas medo. O homem aparece ao parapeito do terraço alguns momentos depois, um rosto amarelento, inchado, a garganta enfaixada, uma mão enfaixada, a ruína de um homem corrompido. Ele olha com os olhos cheios d'água, olhos de um doente de doenças ignóbeis, e pergunta: Quem quer falar comigo? Jacó, aqui está o Salvador. A mulher não diz mais nada, mas parece querer hipnotizar o doente, transmitindo a ele o seu pensamento. O homem, ou porque percebe esse pensamento dela, ou porque tenha feito um movimento espontâneo, estende os braços e diz: Ó Senhor, livra-me, eu creio em ti, é horrível ter que morrer assim. É horrível faltar com o próprio dever. Nesta tu não pensavas, nem nos filhos? Piedade, Senhor, deles e de mim, perdão, perdão. E se debruça sobre o pequeno muro chorando, com as mãos enfaixadas, estendidas e também o braço todo, que fica descoberto pela manga que recua para cima manchada até pelas pústulas, que estão quase unidas umas às outras, inchado e repulsivo. O homem na posição em que se colocou parece um fantoche macabro, um cadáver jogado ali, já prestes a entrar em decomposição. Causa pena e náuseas ao mesmo tempo. A mulher está chorando, continuando de joelhos sobre a poeira. Jesus parece estar esperando uma palavra ainda, finalmente essa palavra desce por entre soluços. Eu gemo a ti na contrição do meu coração. Dá-me pelo menos a promessa de que esses não sofrerão fome e depois eu sairei daqui resignado para expiação. E tu salva a minha alma, pelo menos a alma. Sim, eu te curo, por causa dos inocentes. Os seus filhos não merecem, para dar-te um modo de te mostrar justo para eles. Compreendes? Lembra-te disto. O Salvador te curou. Deus, conforme o modo com que corresponderes a esta graça, te absolverá a tua alma de tuas culpas. Adeus, a paz esteja contigo, mulher. E Jesus sai dali quase correndo, indo ao encontro dos que vêm vindo do Getsemane. Nem mesmo os gritos do homem que sente e vê que está ficando curado fazem parar, e nem os da mulher. Dobremos por este beco para não passarmos de novo por lá, diz Jesus, depois de ter se reunido com os outros. Entram por um beco quase intransitável, tão estreito que duas pessoas, uma do lado da outra, só passam por ele com dificuldade. E se um burro passa por ele com uma albarba, tem que comprimir-se contra as paredes, como se faz com um sino. O lugar é meio escuro, porque os telhados quase que se tocam naquela solidão, naquele silêncio e mau cheiro. Eles vão indo em fila como uns frades, enquanto vão atravessando o beco miserável. Depois eles se reúnem numa pracinha cheia de rapazotes. Por que disseste aquelas palavras àquele homem? Tu nunca dizes. Pergunta Pedro, ansioso. Porque aquele homem vai ser um dos meus inimigos. Esta sua culpa futura irá agravar a que já existe. E tu o curaste? Pergunta todos estupefatos. Sim, por causa dos pequeninos, inocentes filhos dele. Vai voltar a ficar doente. Não, enquanto a vida do corpo, depois do espanto e do sofrimento que ele passou, ficará curado. Não ficará mais doente.
Mas ele irá pecar contra ti, como dizes, eu o teria feito morrer. Tu és um homem pecador, Simão de Jonas. E tu és bom demais, Jesus de Nazaré, replica Pedro. Entram por uma rua central e somem, e não vejo mais nada. Nota minha. Tanto o homem curado como Samuel eu os reconheço. O homem curado é aquele que na paixão fere com uma pedra a cabeça de Jesus. Mais do que ele eu reconheço sua mulher, agora doente como naquele tempo, e a casa que tem uma característica porta alta acima de 3 degraus, e assim com a máscara de ódio que o transforma, eu reconheço em Samuel o jovem que mata a mãe com um pontapé, a fim de poder ir ferir o mestre com um cacete. Por conta minha, colocarei essas notas ao pé da página da paixão. E assim termina a visão. Ai, que horror, misericórdia. O homem matar a própria mãe para poder ter a graça entre aspas, né? Ter a desgraça de querer ferir Jesus. Misericórdia, misericórdia. Samuel ainda, Samuel. Meu Deus, Senhor, misericórdia.